Oi, gente, tudo bem com vocês? Guilherme Paz aqui, estamos aqui para mais um Na Mesa do Armazém. Como sempre tenho falado, é uma honra, uma alegria, nós nos sentimos agraciados por tantas pessoas maravilhosas que têm sentado nessa mesa e compartilhado não só a missão, mas têm compartilhado a vida, o propósito e mais do que isso. O que a gente tem achado mais lindo é quando Deus pega a vocação e atrela isso a uma missão, onde nós entendemos que nós vamos queimar a nossa vida fazendo aquilo para o qual Deus nos mandou. Então, se você já clicou aí, já sabe quem é a nossa convidada de hoje, e eu gostaria de dizer para ti que o papo hoje, como sempre, é papo de mesa, é papo família, para abençoar a tua casa e restaurar mesas aí na tua casa, no teu trabalho, onde quer que tu esteja. Valeu? Então vem com a gente pro Na Mesa do Armazém. Oi, gente, é o nós outra vez aqui. Para você que clicou, tá na Mesa do Armazém, eu já quero dizer para ti. É a regra aqui, né, Gu? Os 3 Cs: curta, comente e compartilhe com o maior número de pessoas. Se você é um mensageiro de boas mensagens, então não perca tempo e já manda para uma pessoa querida, para alguém que você tem certeza que precisa ouvir. Papo de mesa, papo que vai abençoar e agregar muito na vida dessa pessoa. Hoje, minha convidada mais do que especial, Mariana Buzzarello, muito obrigado, não só por ter aceito o convite aqui para o podcast, mas obrigado pelo que tens feito. Amém. Por ter queimado a tua vida aí, não só na mídia social, né? Eu estava conversando com a minha esposa, falei, uau, no Instagram a gente já vê uma pessoa, ela falou, Gui, ela é exatamente aquilo ali. Eu falei, glória a Deus por isso, porque isso hoje é até meio... É claro que ali a gente só mostra, não tudo, né? A parte mais... Aqui nem teve uma convidada que falou, posso mudar de lado? Eu falei, pode. Eu falei, mas ela falou, é por causa do perfil, né, o lado. Eu falei, pra mim não tem problema nenhum. Mas mulher tem disso. Eu é que não sabia dessa estratégia antes. Se não teria pedido, né? Não, olha, Deus foi bom comigo, já me botou no lado certo. Ai, que bom, que bom. Mariana, obrigado. Obrigada eu pelo convite, a Samanta foi uma querida, né? Que bom que deu certo, né? Conseguimos conciliar em todas as datas, né? Sim, correria nas mídias sociais, mas esse movimento tão maravilhoso que as mulheres, né? Mulheres virtuosas. Eu tenho falado muito aqui na mesa a diferença da mulher poderosa para a mulher sábia, né? Exatamente. E a minha esposa entrou na imersão, começou com a Dani, depois já outros grupos foram surgindo e como Deus é bom e tem colocado e levantado ainda mulheres, homens e mulheres, na verdade, que estão a fim mesmo de pagar o preço, de falar a verdade e custe o que custar, né? Na maioria das vezes, o peso da cruz é a nossa vida, né? Então eu tenho falado muito sobre queimar a vida mesmo como uma oferta agradável diante do Senhor. Mas antes da gente caminhar aí, depois eu quero que você fale um pouco sobre o que Deus já te concedeu até aqui. Eu queria que você falasse para quem nos ouve, para quem nos acompanha, quem é Mariana Buzzarello, a tua origem, a tua essência e qual a tua relação com a mesa. O que a mesa representa na tua vida? Amém, glória a Deus. Eu sou Mariana Buzzarello, então sou pastora da Igreja Despertei na Fé, casada com o pastor Davi Buzzarello. Juntos nós temos o Juan Carlos, de 12 anos, a Tiffany, de 7 anos. E o que mais tem me conectado com a mesa é a presença de Deus. Sabe, Guilherme, eu costumo dizer que a mesa, eu sempre fui apaixonada por mesa posta. Desde pequenininho, eu sempre gostei da mesa muito arrumada, bonita. Minha mãe não arrumava, mas eu sempre tinha aquele desejo assim no meu coração. Sabe de menina que faz enxoval? Então eu pensava, na minha casa eu vou fazer tudo do mais lindo. E por um tempo só foi lindo. Até que então eu descobri o propósito da mesa, onde eu entendi que a mesa ela é um altar de adoração ao Senhor. E principalmente quando a gente leva isso para dentro da nossa casa. Então hoje, quando eu faço uma mesa, eu não faço apenas para ser bonito. Porque, na verdade, uma mesa para ser bonita, ela só vai ser bela. Agora, uma mesa, quando ela realmente tem o propósito do pão da presença, onde Jesus é o convidado de honra em cada novo amanhecer, a qual a minha família se chega à mesa, aonde cada xícara, cada copo que eu vou colocar, cada talher, né, eu já vou colocando, profetizando, declarando que ali a minha família vai se assentar, que aquilo que está muitas vezes correndo o coração dos meus filhos, que eles não tiveram coragem de me falar, mas que quando eles sentarem à mesa, eles vão ser constrangidos, eles vão conseguir se abrir,
ali, né? Que quando meu marido se sentar à mesa, talvez ele esteja irado naquele dia, mas que ali a presença do Espírito Santo vai realmente envolver a nossa casa. Então, fazem quase 10 anos que a minha visão de mesa posta mudou. Né? Eu creio que a mesa posta é maravilhosa, ela é linda, ela agrega, ela enche os olhos, né, de quem vê ali. E até mesmo nós, mulheres, muitas vezes nós somos atraídas pela beleza da mesa posta. E depois a gente acaba entendendo o propósito que a mesa carrega, né? Sim. Então, hoje a gente tem crescido muito com esse nicho de mulheres que desejam entender não somente sobre beleza, mas sobre propósito, né? E quando eu digo crescer, é crescer em Jesus, né? Amém. Quantos lares têm sido transformados, quantos lares têm sido impactados pela oração, por aquilo que verdadeiramente faz toda a diferença, né? E eu costumo dizer que a maior etiqueta da mesa posta é a intercessão. Porque se nós não tivermos uma intercessão antes, se nós não tivermos uma oração antes, nada vai fazer sentido. Não é o conjunto de utensílios. Eu posso ter a louça mais cara que for. Sim. Se ela não tiver um propósito dentro do meu lar, ela vai ser apenas uma xícara de uma marca famosa. Agora, quando ela tem propósito, as pessoas muitas vezes ao se sentarem na minha mesa, quando fazem a mentoria lá em casa, né, que são constrangidas por Deus, né, a ponto de chorarem, de se emocionarem ao se sentar na mesa, não é por causa da louça. Sim. Não é por causa da mesa que está posta, mas sim por causa da presença. Né? E a presença, ela é real, ela é palpável, e é isso que faz com que tudo se converse e faça realmente uma transformação na vida das mulheres, né? Que legal. E tu tocou num ponto bem que eu gosto sempre de aprofundar o assunto, antes da gente entrar direto no tema, a relação mãe-pai. Fala um pouco, da onde tu veio, qual que é a tua origem, da onde tu vem, né? Porque aqui a gente já percebeu que em Camboriú, Balneário Camboriú, uma miscigenação muito grande de estados, de países aqui. Da onde tu veio, como era isso? Quais as memórias que tu tem com relação à mesa? Tu falou que a mãe não era tanto assim, mas da onde que veio? Se tinha alguém que zelava, às vezes não pelo utensílio, pela montagem, mas de falar assim, não abrimos mão da mesa. Isso veio totalmente da minha mãe, né? A minha mãe, eu sou natural de Brusque, Santa Catarina. Que legal. Hoje moramos em Itapema, né? Meu esposo é natural de Timbó. Então, tanto na minha casa quanto na casa dele, as nossas famílias sempre foram muito da mesa. A minha mãe nunca foi do luxo, né? Tipo, das grandes belezas, né? Daquilo que eu imaginava, digamos, de xícaras bonitas e tudo mais. Mas a minha mãe foi uma mulher muito sábia. Sabe, uma mulher assim que nunca abriu mão da mesa. Nós não tínhamos essa questão assim, de um almoça na TV e o outro almoça na sala. Não, o café da manhã era na mesa. Não quer vir? O café está sendo tirado. Almoço de sábado, meu pai sempre gostou de comer meio-dia em ponto. Então não tinha aquela coisa, não tô com fome. Não, almoço é agora, com o pai. E apesar de que o meu pai, durante muitos anos da minha vida, até eu ter uns 29 anos mais ou menos, o meu pai sempre foi um homem que envergonhou muito a minha mãe. Na questão de traição, na questão de não ser um homem sábio, né? Não ser um sacerdote dentro do lar posicionado como um homem íntegro e fiel à sua esposa. Mas em nenhum momento ela tirou a presença. Meu Deus. Porque nós tínhamos que esperar o meu pai se assentar na mesa para então nos servirmos. Nossa. Mesmo meu pai sendo o homem que traía ela toda sexta-feira à noite, no sábado ao meio-dia, na hora da carne, o maior pedaço da carne era para ele. Meu Deus. Para honrar a vida dele, né? Então a gente tinha aqueles copos Duralex, né? Aqueles marrom. Então o copo alto era do meu pai, o copo baixo era nosso. Por quê? Porque era uma jarra de suco. Mas quem ia beber mais era o meu pai. Meu Deus. Né? Então eu cresci achando isso super normal. Para mim era muito normal. E quando eu cresci, descobri que isso não era normal, isso me abalou um pouco. Porque para mim o normal era o quê? Era uma mulher que separava a roupa pro marido quando ele ia tomar banho. Sim. Que ela separa a toalha, que ela botava a cueca, que ela botava a meia, tudo em cima da cama e tudo prontinho. Então para mim isso sempre foi muito normal.
E quando eu cresci, que eu comecei a compartilhar isso com as minhas amigas, nossa, mas tu é uma trouxa. Estranha. Como que tu vai fazer uma coisa dessa? Eu falava assim, tá, mas vocês não fazem isso? Não, isso aí não, ele tem mão, ele que pegue. Mas eu não fui criada dessa maneira. Meu Deus. Né? A gente foi muito criadas no servir, Sim. em ter amor em servir. Que o servir não é um peso. Que o servir é uma forma de você adorar a Cristo. Nossa. Então, conforme eu fui, né, conhecendo Jesus, eu fui vendo que a minha mãe, ela não tinha os requintes. Sim. Mas ela era uma mulher, assim, totalmente posicionada em Deus naquela época. Para semear sobre a nossa vida muitos valores que hoje, infelizmente, foram perdidos naquela geração por muitas mulheres que abriram mão de educar os filhos e quiseram ser bem-sucedidas. Meu Deus. Porque, infelizmente, a gente sabe que essa é uma realidade do momento, onde as mulheres prezam mais a carreira e o dinheiro do que a criação dos filhos. Meu Deus. Então, né, o início de tudo começou lá dentro da minha casa. Então, tu não nasceu em um lar cristão. Não. O pai e a mãe, tu falou de valores, mas pela postura da mãe, tinham princípios ali. Princípios. Porque quando a gente vai para a palavra e vê Sara chamando Abraão de meu Senhor. Exatamente. E era bem essa base, né? Eu também, imagino, eu fui criado pela avó e assisti isso. Né? Apesar de não ter convivido muito com meu avô, que morreu muito cedo, eu era bem recém-nascido quase. E a minha avó mantém até hoje essa honra, tanto que é até engraçado quando a gente vai para lá, que as filhas, né, fala, a senhora cuida melhor dos genros, dos meus tios que são casados com as filhas dela, do que delas mesmas. Eu falei assim, porque eles têm que ser, eles precisam ser honrados. Se vocês querem ser amadas e honradas, apesar de que no caso do teu pai e da tua mãe, eu acredito que ela acumulou muitas brasas sobre a cabeça dele, porque ele não tinha motivo para tanto. Mas enfim, Foram 37 anos, sabe, Guilherme? 37 anos que a minha mãe foi viúva de marido vivo. Meu Deus. E 37 anos crendo que o meu pai iria ser o marido dela. Nossa. E hoje, 37 não, perdão. Eu acho que foram mais ou menos... Não, hoje eu tô com 37, perdão. Foram 30 anos. Meu filho tá com 12 anos, um pouquinho menos, então vamos lá, 27 anos, 28 anos mais ou menos, né? Que ela cria, né, ininterruptamente, de que ele iria ser o marido dela. Meu Deus. E o meu pai hoje é um homem, assim, irreconhecível, né? A transformação que Deus fez na vida dele. Hoje ele é um marido, assim, completamente apaixonado, completamente cuidadoso, zeloso para com ela, para com a nossa família. Que legal. Né? Então, assim, Deus fez uma obra completa. Só que para que isso acontecesse, teve que ter muita perseverança. E a Bíblia vai dizer que a perseverança produz frutos. É isso aí. Agora, muitas vezes a gente acha que a perseverança são meses. Ou, ai, meu Deus, mas eu já estou orando 1 ano. Querida, 1 ano não é nada. Ah, eu já estou orando 5 anos, pois então continuo orando. Ah, mas eu já estou orando 10 anos, 15 anos. Olha, tem alguém aqui hoje para te dizer que vale a pena nem que seja 30 anos. Porque se hoje você chamar a minha mãe para conversar, a minha mãe é até incrível isso, né? E emocionante para mim, assim como filha, dizer, né? Que ela fala que ela passaria tudo de novo para ter o marido que ela tem hoje. Nossa. Então, arrepiado. É uma coisa que, infelizmente, a gente vem de uma geração onde muitas vezes as mães educam as filhas para quê? Vai trabalhar, vai ganhar o teu dinheiro, para tu não depender de homem nenhum. Porque homem nenhum vai fazer contigo o que o teu pai tá fazendo comigo. Meu Deus. Porque a gente ouve isso. E ela tinha motivos para falar, E ela teria inúmeros motivos para falar. Meu Deus. Sabe? E ela nunca falou. Nunca falou. Uau. A única coisa que a gente sempre soube do meu pai, que ele traía sim, porque a gente via, né, algumas situações, né, a gente acompanhava, né, e claro, obviamente ela chorava. Claro. Então a gente ficava vendo, né, às vezes ouvíamos ela chorar, ouvíamos, né, o sussurro, né, ouvíamos, mas nunca, num sábado, por exemplo, eu ouvia minha mãe discutindo com ele, ou dando de cara e dizendo, onde é que tu tava? Não. Ela nunca trouxe para mesa isso. Nunca trouxe para mesa. Então nós sabíamos porque víamos o sofrimento, mas em nenhum momento ela abria para que nós viéssemos a desonrá-lo como pai.
Meu Deus. Porque ele era um péssimo marido. Sim. Porém, ele era um muito bom pai. E, claro, né, depois na minha adolescência, teve uma grande revolta, aonde eu comecei a me comportar como esposa e não como filha. Nossa. Porque daí eu pensava, não, isso é inadmissível. Olha o que meu pai está fazendo com a minha mãe. A minha mãe não pode sofrer desse jeito, né? Alguém tem que parar esse homem. Comprando as dores dela. Comprando as dores. E foi ali que daí eu conheci um lado escuro, né, na adolescência. Sim. Onde eu comecei a tomar atitudes mesmo para envergonhá-lo, para denegrir a imagem dele, pensando que assim eu iria feri-lo de alguma maneira, né? Gerar uma desonra. Gerar uma desonra, E o que não foi sábio, né? Sim. Mas, glória a Deus, tivemos esse momento, né, de perdão depois, de reconciliação, né? E para você que está nos assistindo hoje, eu quero deixar esse recado, né? A gente não se conhece. Talvez hoje você seja, assim como eu, filha Mariana nessa situação, mas talvez você seja uma Jucemari hoje que está nos assistindo, que é a minha mãe, né? E eu quero te dizer que em Deus você vai encontrar forças, Deus vai te dar estratégia e Deus vai te trazer a paz que excede todo entendimento, para que você suporte em Cristo, porque sozinha você não vai conseguir, mas em Cristo você vai ter estrutura para suportar, para perseverar e para colher os frutos que Deus tem para a tua vida e para o teu casamento. Amém. Glória a Deus por isso. E você é filha, quantas irmãs? Tenho mais uma irmã. Mais uma irmã. Uma irmã mais nova, eu sou a mais velha. Ah, que legal, que bênção. E eu gosto muito de fazer essa base, né, para caminhar para um assunto, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem de repente, aconteceu e não é nada de repente. Nunca de repente, né? O de repente de Deus demora muitas décadas. Às vezes o de repente de abrir a cortina ignora o que está por trás ali dos bastidores. Exatamente. E o que vem acontecendo. Então, assim, é muito legal hoje você posicionada como mãe, posicionada como esposa e poder compartilhar essa bagagem, né? Porque eu acredito que a sua mãe não só é um ícone, né? Uma base muito forte de apoio para um posicionamento de mulher, de falar, eu vou estar do lado dele, eu vou estar servindo, honrando. E eu tenho falado muito isso, inclusive como a gente está nessa sequência com mulheres, né, entrevistando mulheres, como a mulher sábia, ela se difere muito da mulher empoderada, né? Porque a mulher sábia, ela entende que a submissão é estar junto na mesma missão. Exatamente. E talvez a missão da sua mãe fosse preservar a família. Por mais que a do teu pai ainda não fosse, ela sabia que existia um caminho. Não, ele está fraco, mas eu não vou enfraquecer. Eu vou permanecer, porque amanhã ele vai acordar e vai ver as joias preciosas que nós temos, porque eu percebo que o homem, ele é mais... eu não sei se é natural isso, até por conta da queda, mas o homem ele é mais tardio no sentido de valorizar as coisas, né? Então, esses dias eu estava ouvindo uma ministração e esse pastor ele dizia assim, se a gente olhar ali para o momento da queda de Adão e Eva, o inimigo não foi direto em Adão. A serpente não foi tentar Adão, porque Adão seria tardio pelo temor. Então ele, não posso, tal. Então o que ele fez? Ele foi na mulher. E aí usou a mulher para seduzir o homem. E ali a gente vê dois aspectos. Ela teve esse acesso ao coração de Adão e seduziu para fazer algo ruim, mas da mesma forma, se fosse para fazer algo bom e dizer, ei Adão, não vamos... Adão também teria se submetido a isso. Então a gente vê como desde o início Deus deu sabedoria ao homem, tirou do homem a mulher e também colocou na mulher esse espírito de sabedoria, esse espírito que conduz muitas vezes o homem ao despertar, né? E aí a gente vai ver isso depois mais adiante nas histórias de quantas mulheres que Deus foi levantando para falar, ei, desperta, ei, ou ao contrário também, ei. Vamos parar por aqui que é mais saudável. Tô estudando na genealogia ali de Davi, e aí eu estava lendo hoje ali em 1 Reis Salomão, né? Filho de Davi, construindo o templo que Davi não pôde construir, e aí toda aquela história para
Deus chegar ali no final de Eclesiastes, depois dos Provérbios, antes de entrar em Reis, né? Salomão ter que falar assim, olha, é vaidade, tudo é vaidade, mas resumindo tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, tema ao Senhor de todo o teu coração e não se desvie dos seus mandamentos. Então ele pega os provérbios, os conselhos, o desabafo da vaidade para dizer assim, olha, melhor do que tudo isso é o temor do Senhor. E aí em 1 Reis ele vai repetir isso na hora que ele vai fazer uma oração maravilhosa ali no término da construção do templo. Então a gente vê muito essa... E eu amo essa passagem que tu trouxesses, Guilherme, quando fala, né, para obedecer os mandamentos. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com as mães, até inclusive nesse meu livro, que é o Abençoando Gerações, né? Mas com relação aos mandamentos, o que acontece hoje? Nós, infelizmente, estamos vivendo a era do evangelho raso. Então, nós não éramos, digamos, evangélicos, né? Mas nós éramos cristãos, né? Então, eu vim de família luterana, onde nós íamos todo domingo na igreja, né? Onde estávamos lá no culto. Por muitas vezes, o meu pai bêbado dormia no banco, mas eu não podia faltar no domingo na igreja, porque a gente tinha o quadro da presença. Olha então, só. Se você não faltasse durante o ano inteiro, no final do ano, o pastor te dava um presente. Meu Deus. Então, para mim, bastou falar uma vez só que eu ia ganhar um presente do pastor, né? Já sabemos a linguagem do amor, né? É presente. E ali, então, né, eu não podia faltar de jeito nenhum. Mas o que nós tínhamos muito? Você tinha que decorar os 10 mandamentos, você tinha que decorar os versículos da Bíblia, você tinha que estudar a palavra de Deus. Então, hoje, você vai perguntar os 10 mandamentos para os adultos, num culto de domingo. Né? Quem aqui sabe os 10 mandamentos? Olha, eu ouso te dizer que numa igreja de 1000 pessoas, 100 não sabem. Meu Deus. É uma triste realidade, sabe? Então, a gente vê que muitas pessoas hoje estão estudando a palavra. Mas espera aí, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, em toda a palavra vai dizer, obedeça os meus mandamentos, obedeça os meus mandamentos, obedeça os meus mandamentos. E eu daí te pergunto, quais são os mandamentos? Às vezes a pessoa sabe, eu sei que eu tenho que obedecer, tá, mas obedecer o quê? Se você não souber, você vai cair. Porque a Bíblia vai dizer, vigiai e orai. E muitas vezes nós estamos ali orando, tá aí o vigiar. Cadê o vigiar? Nós sermos sentinelas avançadas, estarmos despertas, estarmos realmente com os nossos olhos abertos para a nossa família, para que não venhamos a cair. Obviamente que a gente pode tropeçar no meio do caminho, porque nós somos humanos, somos falhos e vai acontecer, né? Mas a gente precisa ter o quê? Essa sabedoria de voltar a ensinar isso. Sabe, voltar a discipular os nossos filhos em casa. Porque o verdadeiro discipulado da infância, ela tá no lar. Não é a escolinha dominical da igreja. Não é a salinha kids da igreja que vai discipular os nossos filhos. Se nós não tivermos um discipulado em casa, de mesa, né? Eu não sei se você tem filhos, quantos filhos vocês têm? Uma pequena, de 6 aninhos, né? Eu vejo a diferença do meu menino de 12 para minha menina de 7. O meu menino, ele era assim, totalmente 1000% voltado. Quando eu pensava em falar, ele já estava totalmente quebrantado, ele já estava assim, né? Deus usava muito ele desde pequeno para falar comigo, até trazer respostas e tudo. E a minha menina já é mais aquela assim, ó, filha, vamos fazer o discipulado? Ela vai ali, ela ora, mas daqui a pouco ela tá com a mão na cabeça, daqui a pouco ela tá com o cotovelo em cima da escrivaninha, sabe? O foco é diferente. Sim. Então, se eu for trabalhar o discipulado da mesma forma que eu trabalhava com o Juan Carlos, não vai funcionar. Sim. Vai se tornar algo chato. E para mim, até como pastora, foi difícil discernir isso. Sim. Porque eu sempre fui muito didática. Então, Bíblia, caderno, papel, caneta e borracha, e vamos lá. Bora. E vamos orar, e vamos estudar, e vamos meditar. E com a minha menina teve que ser totalmente diferente, para que ela criasse gosto pela palavra. Só que muitas vezes nós, pais, a gente acaba que a gente desiste no caminho. Sim. E uma frase que eu gosto muito de utilizar, Guilherme, é a seguinte sentido. Ensinar é totalmente de discipular. Sim. Ensinar, eu vou chegar para o Juan Carlos e para a Tiffany
e vou apenas mostrar. E eu estou ensinando, eu estou ali mostrando a realidade. Agora, discipular é todos os dias. Discipulado vai exigir disciplina. Discipulado vai exigir você repreender. Sim. Você dizer não, você dizer sim. Você mandar avançar pela fé. Sim. Né? Porque a minha mulher preferida, a personagem preferida da Bíblia, né? Ela chama Siloíde, que era mãe de Eunice e vó de Timóteo. Sim. Então, quando eu me deparei com aquele texto lá em 2 Timóteo, foi onde nasceu o livro Abençoando Gerações. Que legal. Porque eu falei, uau, uma mulher que teve uma fé não fingida. Sabe, que a ponto de quando Paulo, ele olhou para Timóteo, ele falou assim, olha, a mesma fé que habitava na tua avó Loide, que habitou na tua mãe Eunice, eu vejo que habita em ti. Meu Deus. E eu falei, é isso que eu quero ser. Sabe, eu quero ser essa mulher que um dia os meus netos possam ouvir, ah, tu não era neto da Dona Mariana, né, que orava lá na rodoviária. Ah, tu não é o neto da Dona Mariana, que talvez, enfim, né, não sei qual que vai ser a referência que talvez eu vou ter daqui a 80 anos, né? Mas que realmente possa ser construído isso dentro da minha geração. Porque eu creio que esse é o verdadeiro legado que Cristo chamou a mim, a você, a todos nós. Deixarmos um legado de amor e paz para os nossos filhos. Meu Deus. Não é que nós não podemos ser empresárias, mulheres, não é que nós não podemos ter negócios, não tem nada a ver com isso, não me entenda mal. Mas o problema é que nessa nova estação, onde a mulher foi procurar ser bem-sucedida, ela arrancou o coração da mesa. Meu Deus. E levou para o trabalho. Então ela arrancou o coração do lar dela e colocou na profissão. Aonde ser bem-sucedida está acima da família, aonde muitas vezes começa a acontecer uma competição entre marido e mulher por causa do salário, Sim. Aonde a mulher muitas vezes começa a ganhar mais e ela começa a dizer o quê? Mas eu tô ganhando mais, sou eu que tô pagando, eu compro o que eu quero. Meu Deus. Aonde muitas vezes ela chega em casa com algo novo e nem sequer conversou com o marido para saber se este era o tempo de trocar a geladeira. Meu Deus. Se este era o tempo de realmente trocar a televisão ou algo nesse sentido. Então ela começa a tomar decisões independentes. Só que Deus não nos criou para sermos independentes. Ele nos criou para sermos uma só carne e andarmos em unidade. Agora, a partir do momento que eu começo a tomar decisões independentemente, eu quebro essa unidade. Sim. E posterior, a aliança com Deus também está sendo quebrada. Claro. Porque a minha desonra para o meu marido não é só para com o meu marido, é para com Deus. Porque eu estou desonrando um princípio estabelecido por Cristo. E aí é que muitas vezes a mulher ainda não pegou, sabe? Sim. Porque ela acha assim, meu marido. Não é o marido, é Cristo. Exato. É algo que está estabelecido por Cristo, né? Mas eu tenho fé, eu creio que nós vamos ainda viver. Vai levantar uma... Olha, e eu creio, sabe? Eu creio do fundo do meu coração que nós estamos vindo para uma nova era de mulheres. Sim. Eu creio que nós estamos sendo despertadas. Sabe, essa década de 2020 para frente, Deus tem nos despertado para dizer assim, ei, acordem. Acordem porque tá tudo fora do lugar, vocês precisam fazer alguma coisa. Porque assim, ou vocês resgatam a minha geração de verdadeiros sacerdotes, ou vai ser pior que banana. Se nessa geração as mulheres estão reclamando que os homens são banana, se a gente que é mãe não fizer diferente, a outra não sei o que vai ser. Acho que vai ser Maria Mole. É bem vai ser isso. pior ainda. É bem isso. E é interessante tu tocar nesse assunto, porque eu estava ouvindo esses dias um podcast do Paulo Debs, que hoje é o maior escritor, foi condecorado, né, o maior escritor cristão de literatura infantil. E ele é um sargento aposentado da Marinha, um homem que dedicou a vida toda na Marinha, e Deus lá dentro começou a trabalhar ele nessa questão da comunicação. E ele não conseguia entender por que ele pegava um assunto tão sério dentro do exército, ali dentro da corporação, e ele tinha que pôr um aviso, e ele sempre olhava para um aviso escrito e ele falava, cara, isso aqui precisa ter uma imagem, para que possa figurar. E aí ali ele, de forma muito inconsciente, desde pequeno ele já tinha isso, mas lá dentro a coisa tomou uma proporção muito grande,
que ele começou a perceber que a comunicação com os adultos passava pelo filtro de uma comunicação infantil. Então ele começou a perceber que os adultos, ou a corporação, entendia muito mais os comunicados que ele fazia quando ele usava um aspecto infantil naquela comunicação. E aí eu estava ouvindo um testemunho maravilhoso da trajetória dele hoje em ser o maior escritor de literatura infantil, e ele falando exatamente sobre isso. O que está acontecendo? Pais, mães, homens e mulheres que estão perdendo a sensibilidade na comunicação com os filhos. Ou seja, o que é perder a sensibilidade? É não apresentar esse discipulado apaixonado aos filhos. Aonde que a gente perde a sensibilidade do amor a Cristo. E aí você vê que a gente foi transicionando da mesa bem posta, legal, só que a gente olha para Marta e Maria. Marta, uau, mesa maravilhosa. Maria, apaixonada pelo que ela estava ouvindo. Aí a gente vai lá em Timóteo e aí vê a avó, a mãe sendo apresentada, só que Timóteo era tímido. Como é que Timóteo apresentou essa fé tamanha diante de Paulo, sendo um homem que é apresentado um jovem tímido? Então não era sobre o falar, era uma comunicação delicada, mas sincera, profunda. Então, e hoje o empoderamento, e eu tenho falado muito que a maldição desse século se chama comunicação. Todo mundo ganhou voz na internet. Então a internet virou terra de ninguém. E o maior meio de comunicar algo. Só que aí quando a gente vai para a origem da comunicação, estava lendo hoje de manhã para minha esposa, que eu fui buscar ali no livro a pesquisa que o Brunet menciona sobre o que é de fato uma comunicação. 7% palavras, 38% entonação de voz, e 55%, mais de 55%, corporal. Cara, então como é que a gente vai educar os nossos filhos se nós não apresentarmos uma postura da mulher apaixonada por zelar pela casa, apaixonada pelo evangelho que ela prega? Então esse discipulado, e eu mencionei o Paulo Debs, que ele falou, o que eu comecei a perceber? Que a criança, ela se apega a algo quando um adulto, ele fala daquilo com o mesmo entusiasmo que uma criança tem quando ela ganha um presente, quando ela vai num lugar que ela gostaria muito. Esse entusiasmo de falar, uau, filha, a mamãe ama Jesus porque Jesus é o que sustenta a nossa casa. Tá vendo? Esse leite, esse café, é o amor de Jesus por nós que faz. Só que aí essa geração tá tão... E essa forma de comunicar também, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, dentro da igreja. Tá? Com as crianças. Eu passei por uma trajetória assim, de cura com Deus, né? Na questão de crianças. Porque eu não gostava de receber crianças na minha casa. E hoje Deus... Tinha o sofá branco, né? Crente do sofá branco. Crente do sofá branco. Não dá certo. E Deus me transformou tanto que hoje não somente eu amo, como eu trabalho assiduamente com as crianças, né? E eu digo, e não largo do Ministério Infantil. Me tirem do Ministério de Mulheres, mas não largo o Ministério Infantil. Por quê? Muitas pessoas dizem que as crianças não param de fazer barulho. E eu sempre uso essa regra da comunicação. Eu falo, se você, né, que é ministra da Salinha Kids, que é prof, enfim, como você chama aí na tua igreja, se você chegar com o rabinho entre as pernas, como dizendo no português claro, né, ai meu Deus, eu não sei, eles vão pisotear. Pintar e bordar. Agora, quando você chega na certeza de que Deus vai te usar, de que você é capacitada por Deus para levar aquela mensagem, eles já ficam assim, epa, né? E quando você tem a eloquência dada por Deus, agraciada por Deus, onde você usa dessa entonação e vai criando essa história para eles, eles não piscam.
Sim. Né? Então eles pegam muito no meu pé lá na igreja. Eles falam, pastora, quando a senhora chega, quando a senhora vai passar as palavras, eles nem se mexem. Eu falo, não é porque eu sou melhor que vocês, muito pelo contrário. Eu disse, diante de Deus, nós somos todos iguais. Eu falei, só que o que acontece? Primeiro, a gente precisa buscar. Porque aquele que não busca, não recebe. Segundo, não acha. E segundo, eu disse, a gente precisa usar os dons e talentos que Deus nos confiou em prol do reino. Exato. Então eu digo assim, se Deus me deu boca para falar, e se a minha boca era boa antes de ser crente, ela tem que ser 1000 vezes melhor agora. Exato. Né? Se Deus me deu habilidades da comunicação, se Deus me deu habilidades em negócios, se antes eu já era bem-sucedida, não sendo cristã, agora eu tenho que ser 1000 vezes melhor. Por quê? Porque o reino de Deus é maravilhoso. Meu Deus. Só que no meio dessa comunicação com as crianças, os pais hoje, eles estão vivendo aquela coisa, por causa que não estão dentro de casa. Apático, Então assim, eu já não tenho tempo com meu filho, como que eu vou corrigi-lo? Mas espera lá, não foi Deus que mandou você largar os seus filhos e querer ser rico e milionário. Porque hoje as pessoas não se contentam mais só em ter para viver uma vida abundante em Cristo. Elas querem ter uma vida abundante financeiramente. Sim. Porque ser abundante em Cristo é totalmente diferente de ser abundante somente financeiramente. Sim. Eu creio muito na prosperidade do céu, meu Deus. Né? A palavra diz que todo ouro e toda prata é de Cristo. Claro. Então eu creio que o Senhor ele tem prazer em nos abundar com finanças, só que isso é uma consequência. E um cumprimento de propósito. É uma consequência daquilo que a gente já vai estar vivendo a abundância. Sim. Que é a abundância da entrega, a abundância da palavra, a abundância na saúde, a abundância na obediência em todas as áreas da nossa vida. Só que hoje, talvez a gente está vivendo uma época onde a mentalidade está tão deturpada que as pessoas olham como se a abundância do céu eu tivesse que obrigatoriamente ser milionária. Sim. Porque se eu não for milionário, então é porque Deus não fez. Não, pera lá. Né? Não tá ligado a isso. Tem associação Mas nenhuma. o diabo foi tão nojento que ele foi largando esse amor ao dinheiro sem as pessoas perceberem. Sim. Sem as pessoas perceberem. Aonde os lares foram totalmente destruídos por Mamon e a gente não percebeu. Sim. Aonde muitas vezes, por causa de mães feridas, com aquele linguajar de que ninguém vai mandar em você, a gente criou essa geração de mulheres hoje que se preocupam em apenas o quê? Eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter o meu carro, porque se não der certo, cada um para um lado e deu. Meu Deus. Hoje em dia as pessoas casam, já não colocam mais o sobrenome, porque se separar não precisa nem mudar os documentos. Sim. Não tem mais nada que nos prende. Tem parâmetro mais de... Casamento, muitas vezes, eles veem, né? A gente tem uma união estável. Não, a gente não faz casamento de união estável. Não é isso que a lei manda. Sim. Né? Então, você quer fazer um casamento cristão, né? Quer a bênção, é o casamento no civil. Sim. Né? Onde você vai cumprir a lei dos homens e vai cumprir a lei do céu, onde assim é estabelecido por Cristo. Sim. Só que hoje a gente vê uma coisa assim, tudo meio que muito adaptável. E o evangelho não é adaptável. O evangelho, ele é feito para nós nos amoldarmos a ele. Assim como Romanos vai nos ensinar. Não nos amoldeis a este mundo, mas a mente de vocês precisa ser renovada. Então, se a gente não mudar a nossa mente, a gente toda a vida vai ficar no mesmo lugar e vivendo as mesmas feridas, vivendo os mesmos traumas, né? Sim. E, infelizmente, tendo um ciclo vicioso de perdas. Meu Deus. Perdas emocionais, perdas espirituais, onde a gente acaba que não avança, né? Exato. Tu tocou num ponto muito forte, né? A gente, quando chega nesse assunto do dinheiro, e eu vejo assim vários aspectos de artimanha mesmo maligna, porque eu penso muito na mesa. Uhum. E tu tocou num ponto que é muito forte, que assim, o inimigo ele tem usado, eu vi uma pesquisa recente que diz que tem 3 medos que são os medos que mais apavoram as pessoas. Então, o primeiro medo é o da morte, ganhou disparado, medo de morrer. O segundo, de falar em público. E o terceiro é da miséria e da pobreza. Então, tem gente indo para esse lugar do anseio pela riqueza, potencializado primeiro pelo medo. Pelo medo. E o medo, na verdade, nada mais é do que ferida de orgulho. É exatamente onde ia chegar. Então, o que é? Mesas que foram
destruídas, lares que tiveram mesas destruídas, porque um pai e uma mãe numa mesa com seus filhos e descarregando medos, maldições e no lugar que era para ser de cura e restauração. Exatamente. E de lavar a roupa suja, mas com sabedoria, se tornou um lugar de não, ó, porque isso aqui, não sei o que. E hoje, cara, ontem eu estive no colégio para pegar o boletim da minha menina, e aí conversando com a prof, e eu falei assim, olha, minha menina tá chegando com algumas atitudes lá, e ela disse que tem uma amiguinha aqui na sala que faz. Aí a prof olhou e falou, então, essa aí, os pais são um problema. Aí eu falei, claro que são os pais. Porque uma criança de 6 anos, ela só tá repetindo o que ela vê. Aí eu falei, e aí, qual é a atitude do colégio com relação a isso? O colégio está impondo limites. Por quê? Porque na mesa e o medo que está sendo instaurado nas crianças, então hoje você vê um índice de criança com timidez, que não é bem uma timidez, é uma insegurança. Você chama um adolescente para orar, ora por nós. Não. Eles não... Aí, e aí qual que é o teu plano, tal, não sei o que, não, porque... E aí se ouve um monte de coisa menos assim, cara... O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não ouve palavras combatendo aquilo. E aí a gente chega nesse extremo do amor ao dinheiro. Por quê? Porque começa a acontecer. Uau! Estou sendo abençoado. E ninguém olha e fala, Senhor, se isso não vem de ti, tira agora de mim, porque a tua graça me basta. Porque Paulo, quando ora 3 vezes pedindo, e a resposta vem, Paulão, a minha graça te basta. Ali ele falou, opa, a gente não sabe o que era esse espinho na carne ao certo, mas poderia ser prazeres, desejos, poderia ser uma pessoa, poderia ser o próprio demônio ali insultando a Paulo, mas o que a gente entendeu é que, opa, agora porque tá dando certo é de Deus. Eu digo que o diabo é especialista em fazer banquetes. É isso aí. Porque não pense que o diabo vai vir com qualquer coisa. O diabo nunca vai vir com um copo de água, irmãos. Essa que é a verdade. Né? Insalubre ainda, né? Se você ama Coca-Cola, o diabo não vai vir com uma garrafa, ele vai vir com uma dúzia. É isso aí. Né? Então, a gente sempre tem que vigiar. Voltamos para a mesma palavra, né? Vigiar. E tu trouxestes, Guilherme, um ponto muito maravilhoso, que é a questão das palavras, né? A sabedoria. Esse livro aqui, o Abençoando Gerações, ele é um livro escrito para mães, aonde a gente tem 40 instruções, a qual o Espírito Santo nos deu, aonde as mães fazem um jejum, um propósito pela vida dos filhos durante 40 dias. E elas vão ter durante 40 dias um tema específico. Por exemplo, hoje, né, que eu abri aqui, buscando por sabedoria. Então vai ter a passagem bíblica, vai ter uma reflexão do dia, vai ter a oração da mãe, para que ela seja curada naquela área, para que ela ore e também aprenda a orar pelos filhos. Mas principalmente o Abençoando Gerações, que é o quê? Que é a oração profética dentro do tema do dia. Então, por exemplo, às vezes a mulher, né, ou o homem até mesmo, eles falam, porque meu filho não está aprendendo, porque ele não consegue. Não, a gente vai aprender a mudar o nosso linguajar e a declarar a sabedoria de Cristo sobre a vida deles. Então você vai fazer uma oração com autoridade, porque Deus nos deu ousadia e autoridade através do falar. As nossas palavras, ou elas vão trazer morte, ou elas vão trazer vida. E a partir do momento que eu aprendo a usar isso em prol do reino de Deus, para glorificar o nome do Senhor, a gente vai criar uma geração muito mais forte. Aonde a gente vai entender que, pera lá, o meu filho, as minhas palavras podem dar destino para o meu filho. As minhas palavras podem realmente testificar e fortificar quem ele é em Cristo. Né? Ou tem um tema que o Espírito Santo olha, ele foi bem profético, eu já abri na página, eu queria falar. Não ame o sono. E quando eu falo sobre isso, como assim, né? Não ame o sono, né? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 20:13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e então te fartarás de pão. E a gente vê muita gente falando assim, eu amo dormir. Eu amo sábado porque eu posso ficar na minha cama. Eu amo domingo porque eu posso dormir até mais tarde. Ei, pera lá, tira isso da tua boca.
A palavra de Deus diz, não ames o sono. E eu gosto de trabalhar bem didática, assim, né? Eu penso, espera lá, se a palavra de Deus está me dizendo para não amar o sono, como que a minha boca vai estar dizendo que eu amo o sono? Meu Deus. Né? Então a gente precisa vigiar em todas as áreas. E quando a gente começa a fazer esse discipulado com os nossos filhos, explicando, é uma outra dimensão de maturidade que a gente vai gerando neles. Sim, claro. Sabe? Porque eles não olham mais assim somente para aquele versículo como se nada fosse. Sim. Né? Mas eles começam a orar a palavra, eles começam a entender, né? E teve um caso bem peculiar agora recentemente, que o meu filho, para a glória de Deus, né, sempre foi muito inteligente, e ele tirou a primeira bomba da vida dele. No dia da homenagem do Dia das Mães, ele veio com a prova de 5,5. Nossa. E chorando dentro do carro, ele entrou e falou assim, mãe, eu quero te pedir perdão. Ele disse, a senhora não merece uma desonra dessa. Nossa. Bem no final de semana do Dia das Mães, ele disse, né, e eu tinha estudado com ele a tarde inteira. Sabe? Então eu sabia que ele tinha se dedicado, eu sabia que ele não tinha ficado fazendo nada de errado. E eu falei, filho, né? Ninguém tá ileso. Sim. Né? Ninguém tá ileso. Eu disse, né? A gente vai melhorar. Eu disse, é a tua primeira nota baixa de toda a tua vida. Eu falei, mas é que tu é tão acostumado a tirar 9, 10, que um 5,5 foi assim, meu Deus, como se fosse acabar o mundo. Sim. Né? Só que ali nós nos atentamos a uma coisa que foi fatal. Todos os dias de manhã, quando meu filho vai para aula, eu oro pela vida dele. Aham. Quando tem prova, nós oramos juntos. Naquele dia, naquela quarta-feira, na prova de matemática, eu estava numa ligação com uma pupila às 7 horas da manhã. Meu Deus. Ele saiu de casa e eu só fiz assim, que eu estava no telefone. Ele foi para a aula, quando ele foi para sentar para fazer a prova, ele próprio esqueceu de orar antes da prova. Meu Deus. E compartilhando, e ele chorando muito dentro do carro, e eu já chorando também, né? Naquela sexta-feira, véspera, Dia das Mães. E aí ele disse assim, mãe, ele disse, eu me atentei a uma coisa. Ele disse, a gente não orou antes de eu sair de casa. Ele disse, eu também não me lembrei de orar antes dessa prova. Meu Deus. E ali o Espírito Santo me pegou de jeito, amadas. Porque ele disse, ao invés de você cuidar do teu lar às 7 horas da manhã, você estava atendendo a necessidade do outro. Nossa. Primeiro é a necessidade da tua casa, depois a do outro. Meu Deus. Sabe, porque aquilo que eu faço na minha casa, só eu posso fazer. Sim. Agora, aquilo que é para outra pessoa, a pessoa pode esperar até as 7h15. Sim. Sabe, eu não preciso ficar das 6h20 da manhã até as 7 horas, 40 minutos ouvindo. Glória a Deus. Como mentora, a gente sabe que esse é o nosso papel, né? Como discipuladora, como pastora. Só que eu não posso colocar as prioridades dos outros dentro de primeiro a minha casa estar organizada. Primeiro a minha casa precisa estar organizada. Primeiro a minha casa precisa estar em dia. Para que então eu tenha frutos para apresentar diante de Deus os meus frutos, e o Senhor me diz assim, olha, porque os teus frutos são doces, pega e vai. Né? Então, se os meus frutos forem amargos, se os meus frutos forem azedos, de nada vai adiantar. Sim. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar também muito nas mulheres hoje em dia, porque virou meio que moda, né, você ser mentora. Sim. Então eu digo assim, olha, para você ser mentora, para mim não adianta se você fala bem, se você é cristã, se você não é, você precisa me mostrar teus frutos. Precisa estar no caminho, né? Precisa ensinar o caminho. Porque os frutos é que vão revelar quem tu és. Exatamente. Né? A Bíblia já vai dizer que a árvore é conhecida pelos frutos. E quem não dá fruto... Então, quem não dá fruto só tem 2 destinos. Ou é cortada ou é podada. E a poda, glória a Deus pela poda. Porque a poda a gente sabe que vão vir ramos novos. Mas né? é dolorosa. Mas é dolorosa. E nem todo mundo quer ser disciplinada a tal ponto de suportar a dor para então ver os frutos, né? Exatamente. Então, hoje, quando a gente olha para alguém, a gente pensa assim, nossa, tá frutificando, que legal, né? Sim. Mas quanta poda já teve? Misericórdia. E é muito legal isso, né? Pra gente ir caminhando pro fim, porque a hora voa. Voa, né? Socorro Deus. Pra gente ir caminhando pro fim, você tocou num ponto bem interessante, né? Essa habilidade que a mãe tem que ter pra falar, ei filho, tudo bem, tu errou, a gente tá junto no erro também. Porque é muito comum a gente celebrar com os acertos, com as vitórias, mas quando vem uma derrota ou um fracasso momentâneo, se a gente entra nesse espírito de
diminuir aquele momento ao invés de falar, ei, tamo junto. Paulo vai dizer, né, eu aprendi em todas as circunstâncias. Então, em todas as coisas, e eu vejo muito isso na minha menina, que ela faz equitação lá e eu também, e às vezes ela fica frustrada, porque às vezes a professora quer ensinar a coisa certa, mas do jeito errado. E eu falo muito isso. Quem me conhece sabe que está caminhando comigo, eu falo, quem fazer as coisas certas do jeito errado é errado, e ponto. Porque senão a gente vai começar a dizer que, os fins justificam os meios, Robin Hood é legal. Então, entende que até isso está entrando na igreja, às vezes você vai conversar com o irmão, não, mas eu não paguei a conta de luz da minha casa para dar o dízimo. Ô irmão, peraí, você vai deixar a tua família sem luz? Então, assim, tá tão desnorteado, e trazer essa ideia de, ei, calma aí, vamos pôr as coisas no lugar aqui. Tu errou, mas tu estava se preparando para aquilo. Pô, a gente reconheceu que quem tem que estar à frente disso é o Espírito Santo de Deus. Então foi um reconhecimento, um mapeamento que eu acho maravilhoso, porque eu tenho falado muito isso para minha esposa. Enquanto a nossa menina tem 6 anos, o Deus dentro de casa, para ela, sou eu, sou o pai. Porque quando a gente ora por pai, então a associação dela, agora a transição mais complexa e mais maravilhosa, é quando ele deixar de servir ao Deus da minha mãe e falar, agora eu sirvo ao meu Deus. E esse é o lance de Jesus falar que, olha, a palavra dizer, né, ensina o caminho em que se deve andar. Então, como é que a gente ensina o caminho? Andando por ele. Andando por ele. Só tem um jeito, né? Não tem outra forma. E eu acho que essa transição, ela acontece da infância para a adolescência, que é quando, pelo menos lá na minha casa, né? É quando a oração muda. Não é mais Deus, é Pai. Nossa. E para mim isso foi assim a maior emoção, assim, né? Quando eu vi a primeira vez, assim, aquelas orações assim, Pai, né? Eu entrego diante de Ti. Daí eu falei, uau, né? Tá começando a entender que não é mais Deus, assim, tipo aquela coisa meio que longe, né? Sim. Mas realmente aquela intimidade profunda e verdadeira, né? E esse livro aqui, O Despertei para o Lar, né? Esse foi o primeiro, né? Na verdade, esse aqui foi o primeiro. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro, Abençoando Gerações, que nasceu ano passado. E esse aqui agora em março, que é O Despertei para o Lar, que é realmente um livro voltado para mentorear mulheres, onde ali elas aprendem todas as questões do lar. Desde criação de filhos, casamento, toda a parte de cuidados do lar, cuidados da casa, né? Realmente aquilo que agrada a Cristo, como ser uma anfitriã, receitas e muito, 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 né? Realmente se posicionando. É um devocional bem... Não, esse não é devocional. Esse é mais devocional, esse é devocional. Mais e esse aqui mesmo. É um estudo mesmo, né? A gente faz com mulheres no formato... Você usa ele como base para mentoria. Isso, esse daqui é um livro que ele não é vendido, não é comercializado em livrarias. Ele é parte somente do material da mentoria. Que legal. Então hoje a gente tem mentoras no Brasil inteiro que utilizam esse material, né? E ele pode ser feito em 9 encontros, onde elas ali então vão aprendendo todo o conteúdo, ou então em imersões que acontecem aos sábados, das 9 da manhã até as 9 da noite. Que legal. Que é um mega intensivo, assim, para a vida das mulheres, né? Faculdade do lar. Do lar, assim, bem legal. Mas é uma bênção. Deixa o convite aí para vocês participarem. Que legal. E do Abençoando Gerações, a gente tem vários seminários pelo Brasil também que a gente faz. O Abençoando já é comercializado. Sim, o Abençoando a gente tem no site também para vender. Comunica aí, faz o jabá da onde encontrar. A gente tem, vou deixar meu Instagram aqui embaixo para vocês poderem seguir também. E no meu Instagram vocês vão encontrar um link, e dentro desse link ali vai ter todas as mentorias, todos os trabalhos que eu faço com mulheres, com crianças, e também os livros disponíveis ali para vocês, tanto os outros livros que eu também tenho, né, a qual eu fiz em parceria com outras autoras, e vão encontrar também esses aqui. Que legal. Mariana, obrigado. Obrigada eu pelo convite. Um super beijo, Samanta! Amei que você lembrou de mim. Muito obrigada, querida. Que benção, não? Ela ficou assim bem impactada com a tua presença na imersão ali das mulheres. E eu queria que tu deixasse assim um resumo breve
do que Deus tem feito, o que Deus já revelou para ti, qual o caminho dessa jornada. Você já tem falado sobre o papel da mulher, da mãe, esse cuidado com as crianças, mas assim, deixar aquela mensagem para aquela mulher que está hoje assim, uma situação difícil. Ela já se sente meio que sem perder o fio da meada, mas uma palavra de esperança assim, para a mulher que... Amém, glória a Deus. Eu amo Colossenses 3:23, onde diz: fazei tudo como se fosse para o Senhor e não para os homens. Quando nós vivemos esse versículo, mulher, nós não vamos mais fazer nada esperando um reconhecimento. Nós não vamos mais fazer nada tendo a nossa esperança naquilo que os nossos olhos carnais estão enxergando. Então, talvez hoje os teus olhos não estejam vendo o quanto você gostaria de ser valorizada, o quanto você gostaria de ser reconhecida pelo teu marido, o quanto você gostaria que teus filhos frutificassem. Mas quando você passar a ensinar, como se você estivesse ensinando Jesus, os frutos virão rapidamente. Quando você passar a cuidar do teu esposo como se ele fosse Jesus, os frutos vão vir abundantemente. Quando a tua boca passar a falar palavras de sabedoria com todas as pessoas ao teu redor, como se você estivesse falando com Jesus, os frutos virão abundantemente. Então creia que o Senhor é contigo, creia que o Senhor é com a tua casa, creia que o Senhor é com a tua geração, mas o Senhor é justo e fiel. Então não desista de fazer a tua parte. Eu e você não podemos desistir no meio do caminho, porque senão nós não veremos a frutificação e talvez sejamos ingratas, dizendo que Deus não fez, ou até mesmo que Deus nos abandonou, quando na verdade fomos nós que pulamos do barco antes do tempo. Então que você tenha fé, que você tenha esperança, porque o mesmo Deus que fez na vida da minha mãe, que tem feito na minha vida, que a gente nem conseguiu hoje falar, que Deus caminhou para outros lados, né? Eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas, mas assim como Ele tem feito, Ele fará também em ti e na tua geração. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém, amém, maravilhoso. Mariana, obrigado. Obrigada, a gente sempre diz que não dá para enxugar o assunto todo aqui, né? Então já fica essa deixa para o próximo episódio aí, que a gente vai combinar contigo mais para frente, para a gente falar mais diretamente sobre tudo isso. E eu gostaria de desafiar você que assistiu, que permaneceu aqui até o fim. Compartilha, comente aqui, deixa uma mensagem de esperança, deixa um testemunho se for do teu desejo. Curta o vídeo porque a plataforma entende que foi relevante e que vai abençoar outras vidas. Esse é o Na Mesa do Armazém, papo de mesa. A gente sempre começa, fala de tudo, mas Deus leva para um caminho ali. E eu quero te agradecer porque foi maravilhoso saber que não nasceu pronto. É um processo por trás de tudo isso. E a gente louva a Deus pelo que Ele tem feito na tua vida. Um abraço para o esposo, para a família, para as crianças ali. E se Deus quiser, até o próximo Na Mesa do Armazém. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Obrigado, dona. Obrigada. Deus abençoe.